Esta semana, muita coisa boa aconteceu por aqui, graças a Deus, muitas coisas boas, novas e cheias de Deus, né? Como, por exemplo, a vinda do Paulo Júnior, e aqueles que puderam estar, certamente foram edificados demais, graças a Deus. Eu sabia que seria assim, porque ele é um homem de Deus, né? Cheio do Espírito Santo. E a minha presença lá em Recife também, durante uma semana inteira, foi muito boa. Não dá para contar aqui agora, hoje a programação é outra, mas eu vou guardar o momento exato e vou compartilhar com vocês tudo o que aconteceu lá na conferência de plantação e revitalização de igrejas, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí eu estava lá com os meus amigos, né? O que valeu mais a pena foi isso, estar lá com o Chiquinho, que vocês ouvem tanto falar, né? Eu tenho até um pedacinho de WhatsApp, que eu vou, no dia que estiver aqui, projetar para vocês verem ele orando. Tem um amigo meu que filmou uma pregação dele, nossa, lá no seminário especial. Ele está editando para mandar para nós, e nós vamos vê-la aqui, ele pregando atualmente, né? E ele está com 90 anos, o ano que vem ele faz 90 anos, se estiver vivo, cheio do Espírito. Então, tanto lá quanto aqui, Deus derramou sobre vocês e sobre nós lá também, graças a Deus. E hoje de manhã não vai ser diferente. Os instrumentos vão ser diferentes, né? Nós teremos apresentações, uma palavra do pastor Paulo Viveiros nesse dia, mas eu espero que você beba tudo que está por aqui. E hoje eu estava saindo de casa, o Luan, cadê o Luan? O Luan é aquele moço lá, né, que está ali. Ele tem uma Bíblia Shed que eu dei para ele há alguns anos atrás. A Bíblia Shed é grande assim e tal, mas ele é um cara bem internetico assim e tal. Eu falei assim, pastor, o senhor acha ruim se eu usar a Bíblia eletrônica? Eu falei, absolutamente, hoje em dia muita gente está usando Bíblia eletrônica, desde que você use só a Bíblia eletrônica, né? Então ele me deu uma ideia, que eu sou ruim desse trem de internet, eu não sou muito bom assim não. E aí, como é que faz, como é que chega no caminho, é o Éder, esse pessoal que dá conta, né? Aí ele disse assim, que não, é só colocar no modo avião, não precisa nem desligar, né? Então, o modo avião parece que funciona offline, né? Aí não chega o WhatsApp, não chega Face, não chega nada para te distrair, e no modo avião você pode usar a sua Bíblia aí também. Fora isso, você vai estar em pecado. Simplesmente assim, se desobedecer. Se tiver com ela ligada e procurando outra coisa, nesse momento agora, que está sendo dada uma ordem a partir de hoje, que é para você pôr, ou desligar ou pôr no modo avião, você está em pecado, só isso. Está pecando, desobedecendo, igual menino, igual criança. É assim que funcionam as coisas, né? Em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus pela vida de cada mamãe, tá? Deus abençoe vocês. E com um gesto assim, muito carinhoso, nós fizemos com muito carinho, né, o coralzinho, uma pequena homenagem para vocês, para nós, né? Então, eu quero chamar o coralzinho, nós vamos começar. Se você souber, você pode cantar conosco.
queria dedicar essa canção para as mães hoje. Para minha mãe, que não está aqui, e para todas as mães, né? Para minha esposa, que é mãe, minha filha, que é mãe. E você que é mãe, sinta-se homenageada nessa manhã. Há quanto tempo eu não tenho tempo para deixar você pentear meus cabelos e contar histórias do livro da sua vida, em que eu sou um dos capítulos que, modéstia à parte, você gosta mais. Histórias do livro da sua vida, em que eu sou um dos capítulos que, modéstia à parte, você gosta mais. Mamãe, tô com muita saudade das guloseimas gostosas que você fazia pra me alegrar. E se nunca pôde fazer, não tem nenhum problema. Eu tenho uma receita de um bolinho de fubá que juntos vamos fazer, que juntos vamos comer, enquanto você me prepara aquele café. Que juntos vamos fazer, que juntos vamos comer, enquanto você me prepara aquele café. Muitas foram suas noites mal dormidas ao meu lado. Você sonhou em me ver um rei, doutor ou um soldado. O mundo quase me destruiu, e se não fosse o Rei Jesus sofrer, morrer por mim naquela cruz, eu não estaria hoje aqui podendo te agradecer. Mamãe, I love you, eu amo você. La 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 la, 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 la la la. Muitas foram suas noites mal dormidas ao meu lado. Você sonhou em me ver um rei, doutor ou um soldado. O mundo quase me destruiu, e se não fosse o Rei Jesus sofrer, morrer por mim naquela cruz, eu não estaria hoje aqui podendo te agradecer. Mamãe, I love you, eu amo você. Mamãe, I love you, eu amo você. Parabéns para todas as mamães, né? Bom dia, né? Que eu não falei bom dia. Feliz Dia das Mães. Pode colocar, Daniel. Ana sonhava em ter um bebê. Ela esperava um filho seu. Foi ao templo buscando a benção. Deus ouviu lá do céu e lhe deu Samuel.
aos filhos seus, educando a pequena criança para ser um servo fiel, como foi Samuel. Mamãe, você esperou por mim. Mamãe, você orou por mim. Antes mesmo de eu nascer, você me entregou a Deus. Como eu amo, mãe, eu amo você. Mamãe, você esperou por mim. Mamãe, você orou por mim. Antes mesmo de eu nascer, você me entregou a Deus. Como eu amo, mãe, eu amo você. Como eu amo, mãe, eu amo você. Possivelmente no próximo domingo, se eu nem lembro da minha agenda agora, se domingo que vem é eu que vou pregar, tá? Eu vou ver lá na minha agenda aí. Mas o dia que eu for pregar, eu vou colocar um trecho aqui de uma oração dele, que a gente gravou, como eu te disse. E ele falou um negócio muito interessante, falou centenas de coisas, né? Porque a gente não dá para pegar tudo, não tem jeito. E ele disse que quando chegou ao Brasil, ele, 1959, ele chegou ao Brasil. E eu ia nascer em 60. Eu nasci em 60. Em 59 ele já era missionário no Brasil. E ele foi missionário em São Paulo, no Sul. E quando ele estava no Paraná, ele foi convidado para vir para o Nordeste, para começar um trabalho no Nordeste, no que resultou da reitoria, não é? Da reitoria, lá no Seminário Presbiteriano do Norte. E tudo isso que eu aprendi, a maioria das coisas que eu aprendi, nesse tom, não é tudo que eu aprendi, mas no tom de fidelidade, de pistós, que é uma palavra grega, que significa fiel. Ele sempre pergunta dele assim, ainda pistós, irmão? Você está fiel ainda? Todas as vezes que encontra a gente. Então essa palavra fica martelando, pistós, pistós, pistós. Né? E ele então diz que quando foi convidado para o Nordeste, ele ficou assim receioso, começou a orar e rejeitou o convite. E a dona Margarida, ele é assim mais ou menos do meu tamanho para menor. Eu acho que é até menorzinho, mais franzino ainda. Ele é bem magrinho assim, pequenininho e tal, né? Velhinho e tal. Mas já era assim. E a dona Margarida desse tamanho, uma holandesona assim, né? Magra, esbelta, bonita, uma senhora bonita de talvez 80 e poucos anos, mas uma senhora, né, que lembra Sara, de Gênesis. Está lá até hoje, estava com ele. E então eles começaram a orar para vir para o Nordeste. E ele falando de campo missionário, dessas coisas todas. E ele falou, não quero, não vou e tal, etc. E, aí a dona Margarida falou, você já tem a resposta para a gente? Não, eu acho que eu não vou, não dou. E ela não estava batendo muito com o coração dela. E ela disse assim, Francisco, você está com medo de ir para o Nordeste por causa das meninas? Porque elas são holandesas, altas, louras, bonitas. Elas são assim. Hoje estão velhas, têm mais de 50 anos. A esposa do Elias Medeiros, por exemplo, tem 50 e pouco, talvez 52, igual a Nilce, não é? Está velha hoje, já está mais, está do meio-dia para a tarde já, como quem tem mais de 50. Então, aí ele confessou, falou, eu estou com medo, sim. Eu vou lá para o Nordeste, levar minhas filhas para o Nordeste não vai dar certo nessa circunstância, não. Prefiro ficar aqui no Sul. É uma cultura mais europeia, etc., né? Ela falou, vamos
orar a Deus, porque pode ser que Deus esteja mandando você para o Nordeste. E aí, ele pegou um punhado de versículos bíblicos que ele citou lá, né? Um deles foi Salmo 25:12, se não me falha a memória. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. E fala sobre herança, etc. E lá no Nordeste, as filhas encontraram os maridos. O Elias Medeiros, por exemplo, é um paraibano feio que dói, mas é feio. Aparentemente falando. Feião. Aparentemente falando. Não tem nada que o atraia. Mas é um cara de Deus, doce, lindo de conversar. Eu conversei muito com ele desta vez. Ri, abracei, tirei foto. Elias Medeiros. Hoje ele é doutor, PhD, BHC, FHB, tudo que você pensar. Mora nos Estados Unidos. Produziu filhos que estão engajados hoje. São um casal assim de Deus. O Elias está lá, casado com a Focilene, branquinha, olho azul, tal. E o reverendo Francisco Alegre. A outra se casou com Augusto Nicodemos, que é um dos teólogos equilibradíssimos do Brasil hoje, do Nordeste. O Elias é de Paraíba, todo morenão assim, ó, aquele grossão assim mesmo. E o Augusto Nicodemos, uma macaxeira mesmo para valer, de Pernambuco. Grande igual você, ele é altão assim e tal, todo assim pernambucano e tal. E ali ele encontrou a família dele e ele descobriu nessa mistura a beleza de que Deus é que cuida e Ele faz o que Ele quer com os nossos filhos, com as nossas filhas. Não precisa você querer ficar controlando, porque você não dá conta. E Ele ensinou isso para nós. Então Deus cuida. E a preocupação de um europeu e tal, é ter estabilidade financeira, não é verdade? Às vezes a gente fica preocupado com a estabilidade financeira, querendo cercar de todo lado, que a filha arrume um bom partido, que o filho não saia daquela linhagem. Você foi pobre, você foi desgraçado, você foi nada igual eu. Para que você está nesse... Nós, a maioria aqui, ó, que é da minha idade, teve que batalhar, não é, Sirlei? Não tivemos nada. Agora eu vou escolher. Por que eu estou dizendo isso? É porque Deus cuida. E Deus cuida da igreja, Deus cuida da família, Deus cuida das finanças, Deus cuida da filha. Não precisa ficar escolhendo as coisas. É confiar e ser generoso. E dar. Ele deu os tesouros mais preciosos dele na mão do Elias. E olha, quando ela se casou com Elias, novinha, a Focilene, eles eram novos, 20 e poucos anos. Ele foi lá para o meio dos índios, no Amazonas, com aquela branquinha lá. Levou ela lá para o Amazonas. Que paraibano retado lá. E hoje eles estão morando nos Estados Unidos, porque Deus o colocou como doutor lá em Jackson, em Mississippi, num dos melhores seminários presbiterianos do mundo. Ele é doutor lá, o Elias Medeiros. Estudou e tal. E alegre. O filho dele hoje, o Jonathan, que era pequenininho de 6 anos assim, hoje ele é provador de café, importador de café para os Estados Unidos. Esse menininho que eu conheci desse tamanhozinho, moreninho, assim, macaxeirinha mesmo. Saiu a cara do pai. Entendeu? Está lá provando café e muito bem de situação. Mas o Chiquinho não procurou isso. Ele procurou a vontade de Deus, mesmo que doendo o coração. Então não adianta querer ficar controlando os filhos, esse trem. Adianta você andar com Deus e investir na obra de Deus. Sabe por quê? Porque seu netinho, você controla ele agora. Mais ou menos ainda. Porque os meninos dão birra hoje, vocês afinam tudo para eles hoje. Controla mais ou menos. E vai crescendo, você vai perdendo o controle. Tá bom? Então, como é que se controla? Não se controla, se entrega. E aí Deus faz. Então, nesse momento de dízimos e ofertas, né? Não está fácil para ninguém, não está fácil para você, não está fácil para mim, não está fácil para ninguém. Mas a gente continua fiel, pistós.
E Deus vai cuidando na medida que a gente vai administrando e fazendo as coisas. Uma coisa se anula, a outra se adianta, a outra se faz, a outra não dá conta. Mas tem que ter boa administração do tempo, da vida, do jeito, o que vai fazer. É tudo com conselho, sentando e pensando. Mas não se pode deixar de obedecer. Qual que é a obediência? É quem está aqui cuidar dessa igreja. Porque nisso Deus vai falar com você. Se você está gastando dinheiro mais com aquelas coisas fúteis da vida, que você já tem, que já tem abundância, e nós passando necessidade aqui, no sentido de fazer das tripas coração, Deus vai nos honrar, mas não vai honrar você, que é infiel. Ele honra o fiel. Então, na medida que eu ganho, que eu tenho, eu vou ser generoso, tá? E tudo que Deus colocar no meu coração, eu vou fazer. Quando eu estava fora, eu dei um dinheiro para a Inilce lá, falei, ó, tá aqui para a semana e tal, etc. E deixei uma reservazinha, falei, ó, se você precisar, você pega dessa reserva aqui, não é? Aí Deus falou com ela, no dia do Paulo Júnior, falou, pega um pedaço dessa reserva aqui e dá de oferta ao Paulo Júnior. Ela não teve dúvida, porque sabe o meu coração e o dela. Pegou lá e deu. Em tempo de aperto. Você está fazendo assim? Ou não está aprendendo com tudo que eu tenho ensinado a você? Aí eu passo a bola para você. Deus cuida de você, cuida de mim. E olha, aqueles que são fiéis e generosos, você tem milagres que os outros não experimentam. Porque dinheiro compra quase tudo. Mas não compra milagre, não. Não compra unção, nem presença de Deus, não. Compra quase tudo. E não compra saúde também, não. Ontem, só para encerrar, a gente foi num jantar de pastores adventistas de Uberlândia. Me convidaram, Sirlei. Pastor Alan, a gente quer que o senhor vá. Eu falei, mas é a sua turma. Falei, não, mas eu quero. E lá, para orar, eles me convidaram para orar. E o pessoal conhece as vídeos de ouvir falar, pastor Alan. Ah, o senhor que é o pastor Ivan? Eu falei, não, é pastor Alan. Ah, pastor Alan, é verdade e tal, né? E a gente conversando sobre isso, conversando com um dos pastores mais importantes da cidade aqui, não vou entregar quem que é, adventista. Eles são todos assim, ó, aquela coisa bem organizada, muito organizados. Aliás, eu até aconselho a pôr os meninos lá na escola adventista, quem tem menino pequeno, para aprender disciplina, lá. Aí o seguinte, aí ele conversando, pois é e tal, eu contei a história, ele falou assim, então você saíram com você da presbiteriana, e aí, como é que ficou na época a sua estabilidade, como é que é, e como é que foi, você perdeu o plano de saúde, você perdeu isso, aí eu comecei assim, na mesa, e Nilson perto de mim, falei assim, não meu amigo, e foi na lata, falei assim, eu perdi o plano de saúde, mas quem dá saúde é Deus. O cara deu uma engasgada assim, que eu falo mesmo, não adianta. E falei, não, minha estabilidade não está em o que a IPB podia me dar, não. Casa, eles me deixaram na rua, da noite para o dia. A história é triste, não vou nem contar para vocês, nem para ele agora. Mas não perdi nada. Pelo contrário, de lá para cá, eu progredi, e o meu salário não progrediu. Então não é o dinheiro que você tem, as coisas que você tem, não. É na medida de que você é fiel e é generoso e dá. Então não fica fazendo continha com Deus assim, não. Ai, que alívio. E não conta para ninguém, faz escondido. Dá oferta escondido. Deposita escondido. Né? Hoje em dia não está muito na moda cheque, não. Quando dá cheque, sabe que é você. Sabe que sou eu, porque eu gosto de trabalhar com cheque. Mas quando é cartão, faz tudo escondido. Dá oferta escondido, ser generoso escondido, faz tudo escondido. Porque aquele que te vem em secreto, te recompensará publicamente. É isso aí. E nesse espírito, e passa isso para as outras pessoas que não estão aqui hoje, porque se eu estou numa casa, nessa casa aqui, Saulinho, eu tenho que cuidar dessa casa. Tem muita coisa para fazer aqui. Talvez a gente nem mude, porque não tem dinheiro para terminar a minha casinha aqui.
E a vide é que tem que pagar, porque a casa é da vide. Agora, aquilo que for pessoal, guarda-roupa e fogão e não sei o que é de uso, aí eu vou pagar. Mas aquilo que for da vide, é a vide que vai pagar. A eletricidade é a vide que vai pagar. A hidráulica é a vide que vai pagar. A mão de obra do Edmar é a vide que tem que pagar. E nós não temos dinheiro. Talvez a gente não possa nem mudar. E o dinheiro está tudo nas contas bancárias de vocês aí, ó. Tudo segurando lá, tudo assim com medo aí de dar. Está tudo aí, ó. Quem tem 2 carros e nem precisa, pode vender um e dar, se tiver coragem. Não precisa. Anda de Uber. É até bom, viu, Éder? Quando a esposa estiver apertada assim, chama um Uber, está baratinho. Fica mais barato que a manutenção de carro. Está barato hoje, está fácil. É só administrar bem. Entendeu? É isso aí, moçada. Vamos cuidar da nossa casa? Vamos cuidar daqui? Vamos cuidar de missionário? Vamos terminar as coisas aqui? Vamos terminar o campinho? O nosso alvo com o bazarzão é terminar os banheiros ali? Por quê? Porque as nossas esposas, as nossas crianças, os nossos meninos estão sentando aquele vaso lá. De vez em quando aparece uma perereca dentro do vaso lá. Eu morro de medo, eu pelo menos, né? Primeiro eu dou descarga para ver se tem alguma embutida lá. Aí se não tiver, ela sai. E se tiver, ela sai. Né? Tomo cada susto. Mas são as nossas mulheres que estão usando aquele banheiro lá, rapaz. Quando você está apertado, escuro, altinho, desconfortável. O outro vai ser confortável, mas nós não temos dinheiro para terminar. Mas na sua casa tem 3, né? Na minha também. Mas eu dou, eu sou generoso. Né? Você quer reformar, você reforma, né? Então, e aqui? Pensa nisso aí. Mexe nesse bolso aí. Vamos terminar essas coisas aqui. As crianças, terminar tudo direitinho. Aquele refeitório que está ali por milagre de Deus. Sirlei até me falou. Né, Sirlei? Que calorão, aquela coisa assim. Tem que ver se não está caindo uma coisa ou outra. A gente não pode fazer um telhado alto, como esse aqui lá. Porque está tudo lá no banco de vocês. Está tudo na sua conta. Está tudo na economia para o filho estudar. Né? Universidade do meu filho, para viagem, não sei o quê. Eu viajo muito, mas eu dou muito. Eu posso falar isso olhando nos seus olhos aqui. Pergunta a minha esposa. A gente aprendeu a isso, fazer assim. Então, essa é uma instrução na hora de dízimo e oferta, para chacoalhar você e você ficar com raiva mesmo. Ou você conserta, ou vai pecar ainda mais depois dessa palavra. É assim que funciona. Não tem outra palavra. Pode sentar, por favor. Paulo, vem cá. Nós temos a graça e o privilégio de ter o Paulo Viveiros, a Daniele e o Lucas, né? No nosso meio aqui. Já tem... Quantos meses mais ou menos vocês frequentam aqui? 1 ano já? Já tem... Hã? Setembro faz 1 ano, se Deus permitir. Então, muitos meses já, né? E o Paulo Viveiros eu conheci no Compaz também, e depois eu o conheci lá na Vila de Fernando Vilela, com o pastor da Visão Mundial. Como é que é o nome daquele pastor? Wagner. O Wagner, lá na Visão Mundial. E o Paulo começou a visitar aqui e fez uma boa amizade, gostou do estilo da igreja, não é? Trabalha com a Visão Mundial, também entende de construção, essas coisas assim, nessa área. E a Daniele, né, tem estado conosco, eles estão engajados em tudo aí, estão engajados na igreja mesmo, resolveram estar aqui conosco e é um homem bom de se caminhar, fiel a Deus. A Daniele fez o discipulado das Antas, né, Antas 2, foi muito bom. E Deus tem dado a graça a nós de tê-los aqui. Vocês são muito queridos aqui no nosso meio. Já são conhecidos e amados, viu, Paulo? E é um homem da palavra, fiel a Deus, homem do reino de Deus, muito bom. E também nós temos a graça de Deus estar fazendo muitas coisas na vida deles também. E uma dessas maravilhosas coisas é que ela está grávida de novo, né? Oh, né, Paulo?
Que beleza, né? E a gente ficou muito alegre, porque o Lucas tem 9 anos? Vai fazer 9. Tem 9, depois de 9, 10 anos, vem uma outra criança. E contando a história deles, isso é um segundo milagre mesmo, a partir do casamento deles. Então, nós estamos muito alegres com você, que Deus te abençoe na sua gravidez, e em breve a gente quer ver essa pessoinha aí, aqui no nosso meio também, né? E eu convidei o Paulo para essa data. Quando eu convido assim, eu vou lá na minha agenda e convido tal. Às vezes eu nem lembro que é dia das mães, dia de alguma coisa, e ele me ligou em Recife, WhatsApp. E aí, pastor, mudou? Eu falei, não, mudou nada não, a mesma coisa. Não muda nada, só é dia das mães, a gente comemora, canta alguma coisinha, e você traz a palavra de Deus que Ele tem para nós, né? Então, vou pedir o Saulinho para vir aqui. Saulinho também o conhece, é amigo também, e vai orar pela vida dele. E aproveita, Saulinho, agradece o sustento da igreja também, dos dízimos e ofertas. Amém, Senhor. Que privilégio para nós, Pai, estarmos aqui na Tua casa hoje. Obrigado por esse sol tão agradável. Obrigado por esse clima tão gostoso. Mas, acima de tudo, obrigado pelo óleo do Senhor, pelo pão fresco que vem dos céus, porque não é só de pão físico, de pão francês, de pão de sal que vive o homem, mas é de toda a palavra que procede da boca de Deus. Obrigado por isso. Obrigado que o Senhor tem nos sustentado nas nossas casas, todos os dias, nada tem nos faltado. Obrigado porque todo domingo nós temos uma oportunidade aqui de descobrir a beleza de dar, a beleza daquilo que Jesus já anunciou com tanta propriedade, Deus. Dar é melhor do que receber, Jesus. Nos ensina mesmo, Pai, sempre, como igreja, como cristãos, como servos, discípulos do Senhor, a ter isso nas nossas vidas, Pai. Obrigado pela vida do Paulo, da Dani, do Lucas. Obrigado por essa família tão preciosa para nós, que se engajou e hoje é parte de nós, é parte da Jocum Cerrado. Pessoas que estão ali conosco também, que estão indo para as nações, porque se envolvem em todos os sentidos com isso. Obrigado, Senhor, pela manifestação do Senhor na vida dele, nas revelações que o Senhor tem dado para ele. Eu te peço que o Senhor o use profundamente nessa manhã para falar conosco, que a sua vida seja um canal livre e desimpedido, para que o óleo do seu trono venha e passe sobre ele e alcance os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Valeu, Paulo. Bom dia, meus queridos. Amém. A paz do Senhor encha nossos corações hoje, porque eu preciso. Amém? Graças a Deus. O pastor Alain começou a falar, citou a gravidez da minha esposa. Vou falar rapidinho aqui um pouco de nós, porque nem todos nos conhecem. Nós atuamos com missões, nosso ênfase maior é com crianças, junto à Visão Mundial. Estamos aqui porque temos um carinho muito grande pelo pastor Alain. Não é porque ele está aqui não, mas meu filho sabe disso. É uma das pessoas mais coerentes pastorais dentro de Uberlândia que eu conheço. E nós amamos aqui. É o que nos fez estar aqui com vocês. E a nossa vida foi assim, um pouco do caos aos cumprimentos da palavra de Deus. Nós nos conhecemos. Eu havia sofrido um acidente. Hoje eu consigo falar sobre isso, antes eu não conseguia falar nem com ela. E eu havia ficado impotente, fisicamente, aleijado, não só em formas em não usar, mas até o formato ficou deformado, tudo. Resumindo, eu tinha uma paixão por Jesus, uma paixão por missões e uma vontade de casar. Achava que eu ia encontrar minha esposa no campo missionário, lá no meio da Índia, da África, de algum lugar assim. E me vejo nessa situação. Um dia encontro essa mulher maravilhosa na minha frente. Não queria me envolver. Uma mulher que orou. Deus falou no coração dela, eu era o esposo dela. Nós conversamos.
Eu, apaixonado, tive de falar para a mulher que eu amava: eu não posso ser seu esposo, toca a sua vida. Eu expliquei por quê. E ela foi orar. Tem umas mulheres que são um porreta. Ela orou, e Deus disse para ela que eu já estava curado, que estava tudo resolvido, e que está tudo pronto. E ela, corajosa, veio. E eu resolvi enfrentar o desafio. Fomos orar, ficamos um período de uns 30 dias ou mais orando, né, meu amor, para confirmar, ver se era o que Deus realmente tinha para nós. Nessa época, nós encontramos a pastora Ana Lúcia, que era intercessora do Diante do Trono e da Batista da Lagoinha, se tornou, entre aspas, uma madrinha nossa, nos acompanhou há muito tempo, já está com o Senhor. E orando, e aquele sofrimento. E eu acredito que muitas pessoas aqui passam tormentos, mesmo dentro da igreja. Existem momentos que nós temos tormentos, somos pressionados. Mesmo que conheça Jesus e tenha fé, pelo menos aconteceu comigo. E aquela pressão, como que você vai sem ir? Como é que você vai casar? É aquela pressão psicológica satânica. As minhas noites viravam um dia. E eu cria, e eu caminhava, mas eu não via chão. Eu falava: Deus, eu creio em Ti. Mas eu não tinha chão. Nós nos casamos, a pressão continuou. Deus deu uma colherzinha de chá na lua de mel, mas depois a mesma coisa. E meses depois, para a misericórdia de Deus para com a minha vida, se você me perguntar como foi, eu não sei te responder como foi. Em um dia, Deus resolveu, falou: Paulo, é hoje o seu dia. Mas diga-se de passagem, toda vez que alguém fazia um apelo para cura, eu vou orar por cura. E tem umas coisas que os pastores falam que arrebenta quem está lá atrás, né, gente? Põe a mão no seu problema. Oh, eu ponho no coração. Está com dor de cabeça? O que é? Põe a mão, Deus vai operar. Eu ia, eu orava e nada, e orava e nada, e orava. E foi assim. Estou resumindo a história por causa do nosso tempo. E Deus me curou completamente, tanto na forma, quanto no físico, em todas as áreas. Isso depois de passar por medicina, por todos os lados que você imaginar, a única solução seria talvez uma prótese. Tudo bem. E ela não deixou porque ela conhece da área médica, ela sabe do perigo invasivo. Esse é um pedacinho do meu lado. Do lado dela, ela não podia ter filhos. Desde os 16 anos, ela se tratava com médico, tinha problemas. Resumindo, ela não podia ter filhos. E nós oramos. Um casal quer ter filhos. E faz exame nada, tá. Dado dia, Deus presenteou ela com filho. E Deus já tinha falado. A Daniela, ela tem um 0800 com Deus, assim. Sabe? Ela vai começar a conversar, parece que a televisão de Deus abre na frente dela, e ela vai falando detalhes, Clarice, como se fossem detalhes da roupa, e Deus vai falando, e ela firmou. E Deus completou. Veio Lucas. Depois nós tivemos mais 2 gravidezes, ela perdeu, foram para o Senhor, e uma médica fez um serviço tão bom que acabou de estragar por dentro. Precisava de cura. E ela ficou realmente, clinicamente, impossível de ter filhos novamente. E eu tinha uma palavra de Deus, eu queria, mas em um determinado momento, assim, querendo proteger o emocional da minha esposa, que eu sei, mulher é mais emotiva, nós somos mais razão. Aí eu poupei esse assunto, não tocava mais, porque sempre que falava ela ria, conversava normal, mas nós conhecemos nossas esposas, nós conhecemos nossa família, né, Manuel? Pode ser filha, pode ser esposa. Você olha no olho, você sabe se aquilo faz bem ou não. E a minha oração para Deus foi assim: Deus, eu não quero querer mais. Está entendendo? Obrigado, querido. Eu não quero querer mais. Eu queria, estava dentro de mim, mas eu não queria que aquela vontade minha pressionasse Deus
para algo que fosse do meu coração. Porque poderia ser mal para ela. Obrigado. Que assessoria maravilhosa. Entendem? Eu queria, Deus, eu só falava assim, Deus, eu estou nas tuas mãos. O que for do Senhor, eu aceito, porque é bom, perfeito e agradável. Eu abro mão da minha vontade, mesmo continuando com ela dentro do meu coração. Dentro do meu coração ardia. Meu filho queria. Mas eu não queria forçar, porque eu conheço a palavra. E na palavra tem muitas passagens que as pessoas forçaram a barra com Deus. Deus falava, não, eles forçavam, até que Deus realizava. E lá na frente aquilo se tornava um problema. E nós falamos, Deus, eu quero o que é do Senhor. Algumas semanas atrás, meses, nós estávamos aqui, o pastor Alain mandou todo mundo levantar para orar, para a criança. Eu olhei para ela brincando, ela quieta, eu fiquei quieto. Meu filho olhou para mim, eu falei assim, estou contigo, está liberado. E ele, vap, a mão e começou a orar por ela. Né? E aí foi. Orou, Clarice encontrou ela no almoço. Por que você não tem outro filho? Eu tive um com 40 anos. Ela foi explicar a situação. E a Clarice incentivou e foi assim, envolvendo. Tá. Em resumo, a Daniela começou a ter umas dores de cabeça devido a um problema do anticoncepcional. Um anticoncepcional que está dando trombose em mulheres. Quase morreram algumas médicas. Teve de fazer mudança, tudo mais. E ela não ovula. Então, probabilidade 0. E uma única escapulida. Hoje, para a graça de Deus, minha esposa está grávida de novo. E foi de Deus, porque eu não forcei a barra. Eu não fiquei fazendo campanha, Deus, eu quero. Não, de jeito nenhum. Só falar, Deus, eu não quero querer nada. Eu lutava com a minha vontade. Deus, eu não quero querer. O que o Senhor tiver, eu quero. Eu abro mão da minha vontade. Há muito tempo. E Deus vem fazendo isso em nossas vidas. E nós gostaríamos de compartilhar isso com vocês, juntamente com a palavra de Deus, que Deus colocou para nós hoje. Que Ele é um Deus fiel. Ele faz. Nós só precisamos gerar uma atmosfera para não atrapalhar Ele. Porque, de acordo com a palavra de hoje, nós vamos ver que, às vezes, nós atrapalhamos Ele dentro daquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Eu aprendi isso, pastor. Às vezes, Deus quer fazer algo e nós estamos atrapalhando Ele. E complicamos tudo. Quero convidar os irmãos a abrir em Romanos. Capítulo 4. Versículo 16. A palavra diz assim: por esse motivo, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão. Não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé, que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de nações, ele é nosso pai aos olhos de Deus. Então, Abraão é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência.
sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera. Mas, pela fé, se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Pela fé, se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Amém? Então, nós acreditamos que Deus tem promessas para nossas vidas, alguns têm a revelação das promessas, outros estão em busca da revelação da promessa. Mas só para me fazer um teste aqui, quem acredita que Deus tem promessa para a sua vida? Levanta a mão. Quem conhece a promessa de Deus para a sua vida? A palavra dele para a sua vida. Você sabe qual que é a palavra que ele tem para a sua vida. Amém? Então nós temos. E nós vamos falar de Abraão. Eu gosto desses personagens. Eu procuro me identificar com eles. Eu tenho uma ambição, igual o Eliseu. O Eliseu virou para ele e falou: eu quero o dobro da sua unção. Eu não quero ser igual a você, eu quero a porção de Deus que está em você. Então, quando eu tenho pessoas vivas como hoje, como, por exemplo, Sirlei, que está aqui na minha frente, né, Marcelo, Sirleizinho, quando eu tenho pessoas que têm conhecimento, que têm unção, que têm experiência, eu gosto de colar. Eu quero ir além de onde eu cheguei até hoje. Mas eu gosto de colar nos personagens da palavra de Deus que mexem comigo. Eu quero chegar lá. Eu vejo que por eles não chegariam, foi Deus que levou. Eu procuro descobrir alguns caminhos deles. E Abraão é considerado o pai da fé. Diz que ele creu, foi contra todos os prognósticos, mas aqui fala assim: mas pela fé ele se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Tendo certeza que Deus ia cumprir o que ele tinha prometido. Mas fala, ele se fortaleceu. Isso fez assim, fortaleceu. Então ele teve momentos de fraqueza. Porque eu tive momentos de pane. Eu tive momentos em que a única coisa que eu tinha, eu só me agarrava a Deus. Falava: Deus, tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Viva ou morra, tu és o meu Deus. Eu me agarro a ti. Eu creio na tua fidelidade, mesmo não vendo fisicamente a tua fidelidade. Uma vez eu discuti com Deus, falei: Deus, eu vou parar de ministrar. Eu estou com um problema de saúde, eu tenho que orar por saúde. Chega alguém pedindo para orar por saúde. Teve uma época que eu estava desempregado, eu falei assim: a pessoa vem e me pede justamente oração para isso. E as pessoas vêm e te confrontam com os problemas que você tem. Eu falo: não, Deus, eu quero me resolver. Na hora que eu estiver alinhado, então eu estou preparado para ministrar. Eu lembro como hoje, eu estava virando a parede para entrar no banheiro. Sabe quando parece que alguém bota a mão no seu peito e te empurra? Eu só escutei assim: então, se não acontecer para você, a minha palavra vai perder valor por causa de você? Então, a palavra tem que ter valor por minha causa, ou eu que tenho que dar valor na palavra? É eu que movo a palavra de Deus, ou ela que move? Eu que tenho que valorizar ela, ou ela que tem que me valorizar? Eu que vou dar birrinha, ou eu vou me ajustar? Doeu, foi um dia que eu chorei muito. E eu fui ver sobre Abraão, um homem de fé, eu gosto. E comecei a ver que Abraão teve um chamado bonito em Gênesis 12. Eu vou falar os versículos, se eu for ficar lendo, que são muitos textos, nós vamos metade da manhã aqui. Mas os versículos estão aqui, nós podemos passar depois. Em Gênesis 12, do 1 ao 4, Abraão é chamado.
sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa dos seus pais, e vai para onde eu vou te mandar. Abraão creu e foi. Pegou Sara e foi. Ela acreditava nele, ela não questionou. Ela tinha ele como líder. Porque aqui não mostra questionamento, conversa, nada. Então ele era um bom líder, ele era carinhoso, ele era amoroso, ele cuidava da família. E ele leva Ló junto. Deus falou, vai. Mas não falou, leva Ló. E ele leva. Às vezes Deus manda a gente fazer algumas coisas, a gente faz aquilo e mais um pouco. Mais adiante, Ló gera problemas para Abraão. Já aconteceu isso alguma vez com você? Você está indo, está fazendo algo, de repente está dando carona que eu estou falando, na vida, em situações, levando quem Deus não falou para você levar junto. Entende porque eu falava, Deus, eu não quero querer. Eu não quero. Não quero. Eu quero o que o Senhor quer. Muitas vezes, meu irmão, Deus manda, vai fazer. Faça isso. Você, vem comigo. Deus não mandou. E Ló virou problema para Abraão. Aí eles se separaram. Na maior paz. Abraão falou, olha para a direita ou para a esquerda, para onde você for, eu vou para o outro lado. Você vai escolher. E Ló não respeitou ele como tio, que era como um pai que criou ele. Não respeitou ele como líder. Não respeitou ele como um homem de Deus. Não respeitou ele como a pessoa que tinha a unção, a promessa, a palavra de Deus. Ló se enriqueceu, isto é, Ló cresceu graças à nuvem que passava sobre a vida de Abraão. E mesmo assim enxotou Abraão. Olhou para as campinas, para algo que parecia melhor, falou, você vai para o pior, eu vou para o melhor. Nós sabemos o que aconteceu com Ló depois. Houve o rompimento, mas em Gênesis 13, no versículo 10, 14, mostra isso, e no 14 diz assim, depois que Ló se separou, e Deus vem e conversa com Abraão e traz as promessas. Então tem coisas, Manuel, que Deus vai fazer na sua vida na hora que estiver a sua vida diante dele. Enquanto você estiver carregando o que Deus não quer, nós temos que aprender a ouvir ele. Não querer forçar, sabe? Eu te dou um convite, você quer chegar na portaria e forçar a entrada da outra pessoa. Ah, mas é meu isso, é meu aquilo. Ué. Quem convidou? Quem chamou? E às vezes de coração bom. Mas pouco depois tem uma guerra, 4 reis contra 5, Gênesis 14, Ló é levado, escravo. Já te aconteceu isso? A pessoa vem, te causa problema, te chuta, vai embora, depois tem um problema, e quem tem que socorrer? Você. E você vai lá e socorre. E nem assim a pessoa mostra gratidão, nem assim ela está com você, ela volta para Sodoma. Ela insiste em Sodoma. Mas você socorre. É um papel de Abraão. Um papel muito bonito. Mas Abraão era o líder, os homens são mais intelectuais, são mais diretivos, as mulheres têm mais influência, são mais emocionais. E existem momentos de fragilidade. Pode colocar aí, na minha época era o Schwarzenegger, né? Hoje eu não sei quem que é o fortão do momento, mas um Schwarzenegger, um George Foreman, um Holyfield, um Marquinhos bruto daquele tamanhozão ali, forte. Aí. Mas tem momentos que esse homem forte tem momentos de fragilidade.
E quem fortalece ele é a esposa que está do lado. Se tiverem alinhados diante de Deus. Mas tem homens que às vezes forçam a barra emocionalmente em cima da mulher. Fazem ela sentir um peso, como Agar sentiu. Aí Sara, ela pega e dá de presente a Agar. Nessa hora, era a hora de Abraão proteger as emoções de Sara. Essa era a hora, era o momento dele falar: eu estou com a promessa de Deus, eu estou com você. Ele, entre aspas, aproveitou da fragilidade dela. Com o aval dela, e ela não tinha como cobrar. Porque foi ela que aprovou, que assinou embaixo. Então, muitas vezes, nós temos que tomar cuidado, como maridos, nos momentos de fragilidade emocional da esposa, para que com o aval dela, nós não cometamos erros. Porque Abraão teve uma crise com Ló, teve uma segunda crise com Ló. Se fosse dar um título, seria chamado de Abraão de crises ao caos e do caos até o cumprimento. Porque as crises de Abraão, quando você vê, um homem que conhecia Deus, mas ele sabia o que Deus tinha para ele, mas ele se agarrou na promessa. Ele se agarrou no que Deus ia fazer, e nesse momento, ele não estava agarrado em Deus. Ele não estava, aquilo que o senhor postou bastante no WhatsApp esses dias, falar de Deus, falar com Deus e ouvir Deus. Ele ouviu. Quem tem menino aqui vai saber o exemplo. Às vezes você está falando uma coisa com a criança, quando ele escuta a parte que interessa, ele já sai correndo para fazer. Você não terminou de falar. Mas o que ele queria escutar, ele já fechou. Você tem mais um detalhezinho para falar. Mas ele já foi. E Abraão preso no que ele tinha ouvido, mas não em quem tinha falado com ele. E nesse momento, de certa forma, há um abuso emocional na fragilidade dela. Vem outro problema, onde Deus vem tratar mais uma vez Abraão com respeito a Ló. Deus fala, em Gênesis 18, de 20 em diante, que ia destruir Sodoma e Gomorra. Mas ele foi lá e futucou Ló. Futucou Abraão. Ele foi futucar Abraão, para Abraão interceder por Ló. E Abraão intercedeu tão bem, foi 50, 40, chegou nos 10. E se tiver 10, ainda assim o senhor vai destruir? Não, se tiver 10, não. Abraão não chegou nos 4. Se formos analisar teologicamente, em todas as doutrinas, Abraão orou errado. Ele tinha que orar específico. É Ló, vai lá e resolve o problema de Ló. Ele chegou em 10. E mesmo assim, Deus vai e socorre quem Deus não queria que tivesse vindo. Ainda socorre quem foi problema para Abraão. E ainda tornou-se problema depois. E Abraão tem que interceder por aquele que foi problema na vida dele. E vai alinhando Abraão. Novamente, em Gênesis 20, 1 e 2, no Gênesis 16 e no Gênesis 20, ele deixa ela à mercê de 2 reis, mais uma vez.
Ele chega num lugar, ele preocupado com os bens, preocupado com ele, entre aspas, vende a esposa. Deixa ela ir para o harém do rei. Mas 2 momentos em que Abraão fragilizou. Até que vem um momento, em Gênesis 21, que Deus cumpre. Eu vou até ler essa parte. Porque tem uma palavra nesse versículo que me chama muito a atenção para nós, que acreditamos que temos uma palavra de Deus para nossas vidas. A palavra diz assim: o Senhor Deus visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso. E o meu versículo termina assim: no tempo que Deus tinha marcado. No tempo em que Deus tinha marcado. Muitas vezes a gente vê as crises, porque a pessoa às vezes tem uma promessa, uma palavra, como Abraão tinha, mas em determinado momento ele se agarra na palavra, na promessa dele, e se esquece quem prometeu, e perde a conexão, e entra em crise, e vai trocando os pés pelas mãos, e entra num caos. Hoje tem bomba explodindo na cabeça aqui, de muita gente no mundo, porque Abraão gerou Ismael. E muitas vezes nós trocamos os pés pelas mãos dentro da promessa de Deus e geramos Ismael em nossas vidas. Muitas vezes nós nos apegamos tanto ao desejo, à necessidade de ver o cumprimento do que Deus fez, que nós não esperamos Ele tirar do forno. Nós já vamos lá e metemos a mão. Nós achamos que podemos ajudar Deus, que podemos fazer por Ele. Deus está demorando. Deus prometeu, então vamos fazer de outro jeito. Aí nós queremos. Nós queremos querer. Nós queremos manipular a mão de Deus. Nós queremos fazer muitas vezes do nosso jeito. E isso gera crises. Porque não vai acontecer. E você tem uma palavra e você está fazendo tudo e não está acontecendo. Você entra em crise. Porque é você que está fazendo, não é quem prometeu fazer. E se você não sai da crise, cria um caos, um problema enorme, porque vai gerar algo. Aquele algo gerado vai existir e quem gerou vai conviver com aquilo por resto da vida. Os amonitas, os moabitas, filhos de Ló, perseguiram Israel. Ismael persegue até hoje Israel. Fica um alerta para que nós tomemos cuidado com o nosso coração, para não gerar Ismael. Para isso nós temos que ouvir Ele. Temos que abrir mão, muitas vezes, daquele desejo forte, e que não tem nada de errado, às vezes, no desejo. Muitas vezes o seu desejo está dentro da promessa dele. Nós tínhamos promessa. Vocês estão me entendendo? Sim? Amém? Se Deus disse que vai fazer, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado, ponto. No tempo que Deus tinha marcado, ponto. Desespero, crise, por quê? Porque eu não sei quando, por quê, vou buscar Ele.
Só tem um que pode aliviar o coração: Deus. Só tem um que pode resolver: Ele. Se Ele falou que vai fazer, Ele sabe como, né, pastor? Então é Ele. Às vezes nós pegamos a palavra dele e queremos fazer do nosso jeito. E aí ferimos as pessoas ao nosso redor. Criamos problemas. E depois temos que conviver com os problemas criados pelas nossas mãos. Por isso que é difícil você ter um desejo ardente no seu coração. Aquele desejo está alinhado com a palavra que Ele tem para você, com a promessa. E às vezes nós temos que abrir mão de querer fazer. Porque senão nós vamos gerar Ismael. E vai ser problema. E vai ser problema. E muitas vezes na nossa caminhada, nós temos que fazer os concertos como o Abraão fez. Nós temos que gerar uma atmosfera em nossas vidas, como Abraão teve de gerar no coração dele. Ele teve de socorrer o problema. E o problema não valorizou ele, nem ele socorrendo ele da morte. Depois ele tem que interceder pelo problema. E ainda conviver depois com os frutos daquele problema. Então, muitas vezes, nós choramos porque enfiamos a mão onde Deus não falou. E mesmo assim, Deus fez Abraão. Deus instigou Abraão a interceder por Ló. Às vezes nós queremos dar um fim no que foi problema. E a única coisa que nós precisamos fazer é interceder a Deus para que Ele tenha misericórdia, para que aquele Ló não seja fulminado pelo fogo de Deus que vai descer. Aí eu entendi aquela frase que Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Dar glória a Deus é fazer com que a nossa vida glorifique a Deus. Nós glorificamos a Deus quando fazemos o que está alinhado com Ele. Quando ouvimos Ele. Aí nós estamos dando glória a Deus. Nós estamos dando o lugar dEle na nossa vida. E quando nós damos lugar de Deus, que realmente é dEle, na nossa vida, nós vamos nos fortalecendo. Porque Abraão se fortaleceu, dando glória a Deus, glorificando Deus na vida dele. E o que glorifica Deus em sua vida? Nas suas ações, no seu dia a dia. Como que você vai se fortalecer no dia a dia, glorificando a Deus? Como você vai se firmar no que Deus tem para fazer na sua vida, sem tirar Ele da assinatura da obra? Dando glória a Deus, glorificando Ele. E se preciso for, em alguns momentos, sufocando nossos desejos. Acreditando que Ele é capaz de cumprir o que ele prometeu. No tempo que Deus tinha marcado. E muitas vezes nós precisamos fazer conserto, como Abraão fez com Ló. Muitas vezes nós temos que começar, às vezes, o conserto dentro de casa, por momentos frágeis nossos. Eu lembro de uma vez nós tínhamos uma empresa e tomamos uma pancada muito doída e de pessoas do meio cristão, o que doeu mais. Eu estava muito triste, eu estava chorando no banheiro, quando a minha esposa chegou e me abraçou, chorando igual um menino. Ela me abraçou e falou: meu amor, não preocupa, eu confio em você.
E se tiver de começar tudo de novo, eu começo do seu lado. Nunca esqueci essa frase. Sabe por quê? Tem homem mais forte do que o Marquinho, que às vezes precisa de uma palavra dessa nesse momento. Essa palavra é que consolida, que dá força. E muitas vezes você não dá conta, mas você caminha, porque você crê em Deus, você ama a sua família e você tem uma palavra de vida. Me veio isso na mente aqui agora, porque num dos momentos de crise meu, conjugalmente, eu com a Daniela, nós estávamos muito bem. O problema não era pessoal, não éramos nós. Ele estava em nós. E eu tinha alguns amigos que, às vezes, eu não compartilhava a intimidade do problema. Hoje eu consigo falar, naquela época não. Mas na época que nós tivemos um prejuízo grande, nós tivemos uma quebradeira, eu tinha amigos nível pastoral. E amigos que começavam a falar, olha, mas nessa hora é muito perigoso, é muito ruim, porque a mulher faz isso, a mulher faz aquilo, a mulher age assim, a mulher age assado. Porque comigo está acontecendo assim, eles abriam o coração comigo. Minha mulher fez isso, fez aquilo outro, mas olha, tenha calma com a Daniela e tudo mais. Eu não podia falar para ele, às vezes. Meu querido, deixa eu te falar, minha mulher está me abraçando. Hoje, essas pessoas estão bem, passaram pelas crises, mas o casamento não está legal. Não está legal. E são pessoas que estão pastoreando vidas. Mulheres, às vezes, com uma palavra, você mata tudo que Deus colocou na sua frente. E, às vezes, com uma palavra, você consolida e fortalece quem está do seu lado. Então, são esses momentos de crise, de fragilidade, que tanto o homem tem que cuidar, como a mulher tem que cuidar. Porque, às vezes, fica parecendo aquela bala que entra no corpo e fica alojada. Morre com ela dentro. Então, são momentos que nós temos que ter atenção e sempre ouvir Deus. Existem momentos em nossas vidas e que nós não vamos ver chão para nada. Todos os prognósticos serão negativos. Só existe uma pessoa que nós temos obrigação de ouvir. É Deus. É Deus. Às vezes nós queremos ouvir todo mundo, mas não tiramos tempo e mais tempo para ouvir Deus. E Deus é fiel. Deus cumpre o que Ele fala no tempo que Deus tinha marcado. Nós temos que buscar os tempos de Deus para a nossa vida, para não entrarmos em crises. Nós temos que entrar na intimidade profunda de Deus e saber os detalhes do que Ele tem para você. E se Ele ainda não te falou os detalhes, não é o momento de você saber os detalhes. Apenas confie em Deus. Prossiga e não gere Ismael. Não gere. Espere. Espera. Para finalizar, vou repetir mais uma vez. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Amém? Quero convidar vocês a fechar os seus olhos. Ter um momento com Deus. Todos nós podemos ter momentos de crise, podemos gerar um caos, mas o cumprimento vem de Deus. O que nos fortalece é que a nossa vida deve glorificar a Deus em tudo que nós fizermos. E muitas vezes nós teremos de voltar e fazer conserto e socorrer e interceder
a pessoa que talvez possa ter parecido ser problema em sua vida. Muitas vezes nós teremos que interceder por eles. Como Jesus disse, se nós vamos trazer nossa oferta e tem alguém que tem algo contra, vai e conserte. Ele também disse, se nós orarmos, crendo, receberemos. Mas se temos alguma coisa contra alguém, devemos ir e perdoar. Nós devemos liberar. E de todos os problemas que eu tive em termos de perdão, o maior que eu tive foi que quando a gente consegue perdoar as pessoas, às vezes nós queremos acusar a nós mesmos de termos sido negligentes, de termos feito errado, de termos deixado de fazer. E talvez um passo que nós podemos dar seja olhar no espelho, falar o seu nome e dizer, olha, eu te perdoo. Ou melhor, eu me perdoo. Eu me perdoo. Deixar Deus operar e não enfiar a mão para atrapalhar. Porque Deus cumpre no tempo que Ele prometeu. E que você tenha a oportunidade, se há algo isso na sua vida, de fazer esses concertos. Liberar o amor. Em suma, Abraão teve que amar. Ele teve de amar Ló. A ponto de guerrear para salvar ele. Ele precisou amar Ló a ponto de ter que interceder para ele não ser fulminado. É o que Jesus diz. Devemos amar nossos inimigos. Orar. Abençoar eles. Porque o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, Ele fará. E se começarmos a entrar em crise, é porque nós estamos tendo pouca comunhão com Deus. E se permanecermos na crise, geraremos um caos. E só tem um conserto. Voltar à linha de comunicação com Deus. Nos alinharmos com Ele. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos te pedir perdão pelos momentos que muitas vezes queremos exigir que a nossa vontade prevaleça. Colocamos a mão onde o Senhor não mandou colocar. Pai, nós queremos pedir perdão pelas vezes que nós tiramos o Teu trono de santidade do centro da nossa vida. E pedimos misericórdia. Misericórdia pela economia de tempo na comunhão contigo. Tem misericórdia. Só a Tua presença, só a Tua doce palavra no nosso coração pode nos livrar das crises. A palavra diz que o Senhor opera em nós o querer e o efetuar. Livra-nos de nossas teimosias. O Senhor é um Pai misericordioso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor cumpre, Pai. O Senhor cumpre. O Senhor cumpre no seu tempo tudo que saiu da sua boca. A Tua palavra diz que o Senhor zela em cumprir a Tua palavra. Mas, Pai, muitas vezes, o que mais precisamos é ouvir a Tua palavra para cada direção, para cada passo. O que nós pedimos hoje, Senhor, é uma atmosfera de envolvimento com o Senhor. Uma atmosfera de comunhão com o Senhor.
um ambiente de pai e filho. Um ambiente, Senhor, de proteção de nossas almas. E um ambiente de obediência. E que caso venham as dúvidas, que nós possamos correr para a comunhão. E ficarmos nela até ouvirmos o Senhor. Nós queremos te agradecer pela tua graça, pelo teu favor, pela tua bondade. Nós queremos agradecer pelo Senhor insistir, Pai, em nossas vidas. Se não fosse pela graça de Jesus, se nós estivéssemos no lugar de julgar a nós mesmos, seríamos fulminados. Dá-nos o coração de Jesus, que foi obediente até o fim, que tinha comunhão profunda e que ouvia o Senhor. Nós queremos agradecer a Ti, Pai, por essa manhã. Pedimos ao Senhor a ligação total e restrita, todos os dias contigo. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, Pai, a não nos afastarmos da Tua boca. Que o nosso ouvido esteja coladinho na Sua boca, Pai. Tem misericórdia das nossas fragilidades. Não nos deixe sair correndo como crianças. Dá-nos paz para ficarmos aos Teus pés e Te ouvir completamente. O Senhor é fiel. A Tua palavra diz que o Senhor completou a Tua promessa no tempo determinado. Nós queremos Te agradecer, Pai, por esse momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, finalizamos. Que a graça do Senhor Jesus possa estar nos conduzindo. E que o amor profundo de Deus nos invada e faça com que nós possamos irradiar esse amor por onde nós passarmos. Que o amor de Deus possa proteger as pessoas que estão ao nosso redor das nossas fragilidades. Que o Espírito Santo de Deus esteja intimamente no nosso coração. E que em caso de dúvida, o nosso GPS é Deus. A igreja está liberada em nome de Jesus Cristo. Amém.